Olá pessoal, então continuando com a nossa disciplina de consultoria organizacional, nós agora vamos entrar num segundo estágio da disciplina, onde nós vamos cobrir uma maneira mais prática de aplicar a consultoria organizacional. Quando nós discutimos sobre consultoria organizacional no primeiro bimestre, nós vimos que a grande utilização da consultoria é para resolver problemas, ou seja, ao final você tem que, de certa forma, apresentar algum tipo de solução para o seu cliente. Então, a gente pode considerar a consultoria como sendo um processo composto aí por algumas etapas. Então, se a gente analisar aqui o passo a passo de uma consultoria, a gente vai ver que nós temos aqui, por exemplo, o primeiro estágio, que é um processo de entendimento do problema. Então, para isso, você vai fazer uma coleta de informações. Logo em sequência, você vai o quê? Com base nas informações coletadas, verificar quais são os melhores métodos ou os modelos de diagnóstico para você se aprofundar na análise do problema. Então, existem aí algumas ferramentas que podem ser aplicadas. Cada uma dessas ferramentas vão se aplicar geralmente a uma determinada área organizacional, marketing, vendas, logística, contabilidade, financeiro e assim por diante. Depois você vai, compreendendo melhor a situação, buscar soluções. Então, aqui nesse caso, você vai ver, com base no problema, quais as melhores ações que você pode tomar para que você encontre a melhor solução. Nem sempre você vai ter a melhor solução, mas você pode ter uma solução ótima, aquela que traga a melhor relação custo-benefício dentro do processo. E ao final, você vai então trabalhar a partir da apresentação das recomendações. Então, que neste caso, encontrando a maneira de se chegar a uma solução, você vai sentar com seu cliente, vai fazer uma discussão com ele e apresentar o que você levantou, o que você interpretou, quais as melhores soluções e quais as melhores ações que devem ser tomadas. Então, agora, nós vamos passar justamente por essas etapas, identificando ali algumas práticas e a melhor maneira de você colocar isso no dia a dia de uma maneira bem simples. E por onde que a gente começa? Nós vamos começar pelo processo de coleta de informações. Imagina a seguinte situação: você é chamado para resolver um problema, só que você desconhece completamente a origem do problema, o que está acontecendo. Você muitas vezes mal vai conhecer a empresa pela qual você está sendo contratado. Então você precisa criar um processo de entendimento. Então você precisa aí criar um levantamento de informações para poder refletir sobre todas as informações que você vai coletar para criar esse entendimento melhor. Então, o processo de coleta de informações, de certa forma, consiste em um dos principais valores que a consultoria pode agregar para o seu cliente. Antes de tudo, o consultor ele vai meio que ele se constituir como um canal para buscar informações que às vezes nem chegam às hierarquias mais altas. Muitas vezes a informação ela está onde? Está onde o problema acontece. E muitas vezes o problema acontece não nos níveis hierárquicos superiores. Geralmente eles acontecem ali no chão de fábrica, no operacional ou mesmo no gerencial. Então, essas informações de campo, vamos dizer assim, podem ser, por meio do consultor, passado para os tomadores de decisões e, de certa forma, você vai contribuir por estar abastecendo essas pessoas com informações que eles podem, porque eles são os detentores do poder, estimular algumas mudanças dentro do processo. Também, esse processo de coleta de informações, como eu disse para vocês, como a informação ela está lá com o colaborador, muito provavelmente você tem que sentar com esses colaboradores para tentar buscar, extrair essas informações. Como eu disse, existem muitas situações, por exemplo, de bloqueio,
Nós falamos, inclusive no primeiro bimestre, que existem muitas resistências por parte de alguns funcionários. Muitas vezes a gerência não se envolve muito com o operacional. Então, o consultor, ele meio que vai ser ali um coletor dessas informações que muito provavelmente não estão chegando aos tomadores de decisão, seja porque existe um bloqueio, seja porque, e isso acontece com muita frequência, eles não dão muito ouvidos aos seus funcionários. Isso é muito comum, a gente vê muito isso, né? Inclusive o pessoal brinca muito, porque eu já estive do lado da consultoria, já estive do lado do colaborador que está sofrendo a consultoria. Então, muitas vezes a gente fala para o nosso chefe, olha, tem um problema aqui, e o nosso chefe não dá ouvido. E aí vem um consultor e você fala para ele, ele fala para o seu chefe e o seu chefe diz assim, poxa, que legal, eu não sabia disso. Ou então, olha, você tem razão. Mas por quê? Porque, infelizmente, existem barreiras de comunicação internas dentro de qualquer empresa. Então, isso vai ser muito comum para vocês. E, além disso, também o consultor, ele pode não só trabalhar no processo de coletas de informações internas, mas ele também pode trabalhar no processo de obtenção de dados externos. Principalmente, se a gente for analisar, dados sobre concorrência, dados sobre os clientes. Por quê? Porque a empresa, se ela for tentar, por exemplo, obter uma informação sobre o concorrente, ela vai estar muito limitada. Ela não pode chegar assim, olha, concorrente, me fala uma coisa aí, me dá um detalhe do seu processo. Já o consultor, como uma pessoa alheia a essa competição, e muitas vezes até aí sob o véu do anonimato, talvez, né? Ou seja, ele não precisa dizer que tem um vínculo com uma determinada empresa, fica mais fácil de obter. Agora, até mesmo, né, uma outra contribuição é a própria experiência externa do consultor, que muitas vezes ele também já traz uma bagagem de informações junto com eles. Então, assim, finalmente, né, a coleta de informações pode ser muito determinante para assegurar também a própria credibilidade do consultor, principalmente aqueles que estão começando. Porque quando você pega um consultor já mais experiente, como eu acabei de falar, ele já traz uma bagagem, ele já traz um conhecimento. Mas imagina assim, você começando agora, você é convidado, por exemplo, para resolver um problema relacionado à área do agronegócio, relacionado à área de laticínios, por exemplo, mas você nunca atuou ali naquele campo, você nunca atuou naquele ramo. Então aquilo para você é tudo muito nebuloso. Ao coletar informações, você vai estudar o processo, você vai interagir com aquelas informações e buscar mais informações. Faz parte do processo. O consultor, e isso vocês têm que ter em mente para quem quer, né, trilhar por esse caminho, é um campo que vai exigir de você muito estudo. Então, quando você estiver diante de um problema, você vai ter que se despender o seu tempo, você vai ter que gastar horas estudando um processo, estudando um setor, buscando informações. É muito empolgante, porque isso te traz uma bagagem muito grande. Você, depois de 5 anos, 10 anos, você vai ver uma diferença muito grande na sua bagagem cultural, na sua bagagem de negócios, justamente porque ao ensinar, ao resolver, você também está aprendendo. E existem algumas modalidades para você utilizar para realizar a coleta de informações. Só que muito vai depender do tipo de informação que você está pesquisando. Que tipo de coleta de informações você vai precisar fazer? Entre elas, nós podemos citar pesquisa documental. Para quem fez a nossa disciplina de marketing, nós falamos sobre isso um pouquinho lá em pesquisa de mercado. Nós falamos também sobre questionário lá em pesquisa de mercado, então você pode criar um questionário com perguntas abertas, com perguntas fechadas para ali os seus interlocutores internos, sejam colaboradores ou externos, caso sejam clientes. Você pode ter a observação participante. Observação participante é quando você observa um processo participando e muitas vezes interferindo no processo.
E você pode ter também a observação não participante, que é aquela observação que você fica ali no cantinho, deixa as pessoas fazerem, não interferem, apenas toma a nota, né, faz as suas anotações para você trabalhar isso depois. E você pode ter também uma coisa que nós também falamos lá na disciplina de marketing, que são os grupos de trabalho ou os focus group, né? Então você pode ali juntar um determinado conjunto de pessoas dentro de uma organização, muitas vezes, e até interessante que seja, de vários departamentos diferentes, porque quanto maior a diversidade em grupos de trabalho, às vezes você pega até aquela pessoa que nem tem tanta experiência, mas ela tem algo a agregar. Então, esses grupos de trabalho diversificados, eles contribuem muito para o processo de coleta de informações e até mesmo de análise dessas informações. Então, a entrevista, eu já adianto que ela seria ali uma parte muito importante. Praticamente é quase que impossível você desenvolver um trabalho de consultoria sem realizar uma entrevista. E nessa entrevista você vai preferencialmente criar um questionário, nem que seja um roteiro para a sua entrevista, e aí você tem que saber conduzir com o cliente, e eu vejo que essa é uma das atividades essenciais do trabalho de um consultor, quando ele está desenvolvendo ali os primeiros passos, quando ele está no estágio inicial do processo de consultoria. E da qualidade dessas entrevistas, né? A qualidade, na verdade, dessas entrevistas vai estar muito ligada à qualidade das informações que você obtém. Se você faz uma entrevista muito pobre, muito ruim e não faz uma boa coleta de informações, muito provavelmente o seu trabalho ele vai estar prejudicado lá na frente. Então, aí a sequência, né, do seu trabalho ele pode sofrer um impacto, e um impacto negativo, caso você não desenvolva bem essa atividade. E também tem um aspecto que a gente até vai falar um pouco mais para frente, e aí você tem que tomar cuidado, né, para que você obtenha uma boa coleta de informações pela entrevista. Você tem que saber se portar, você tem que saber conduzir o processo, você tem que saber se comunicar, e é o que eu falei que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e muitas vezes no processo de comunicação você mais tem que ouvir do que tem que falar. Você pergunta menos, mas perguntas muito incisivas, muito objetivas, e ouve um pouquinho mais. Mas assim, independente de qual seja a modalidade que você escolhe, a modalidade da sua preferência, porque, como eu disse, tem situações que não dá para fazer um questionário, você tem que ir lá e observar o que o cara está fazendo. Em algumas situações, você não tem como observar o que a pessoa faz, mas você tem que ouvir o que ela vê, o que ela sente, principalmente quando você está fazendo, por exemplo, consultoria na área de clima organizacional. Não dá para você ver um conflito acontecendo, você pode até ver, mas a prática da observação participante ou da não participante não é muito adequada, porque vamos provocar um conflito. Isso não existe. Aí você tem que trabalhar a entrevista, um questionário. Agora, quando é um processo de trabalho, né, fabricação e assim por diante, aí você pode observar, porque existem coisas acontecendo, existem ações que são feitas. Mas então, assim, enfim, você tem que saber adequar a melhor modalidade de acordo com o problema que você está enfrentando ali naquele momento. E antes da gente falar sobre o processo de entrevista, basicamente, existem aqui alguns princípios de coleta de informações que é muito importante você estar ciente. Primeiro, não reinvente a roda. Independente de qual seja o problema que você está tentando solucionar, há grandes chances de que, se ele ainda não foi tratado, pelo menos ele já tenha sido abordado dentro da organização. Então, daí a importância de conduzir uma pesquisa documental. Procurar o máximo possível de documentos ali que possam embasar o seu processo de análise, fazer perguntas, identificar as pessoas que lá atrás
podem já ter sido confrontados com um problema similar dentro da organização. Aqui o objetivo não é reproduzir uma solução pronta, não é, né, Ctrl+C, Ctrl+V, mas evitar perder um pouco de tempo tentando reinventar a roda, como eu disse. Se aquele problema já foi abordado, se existe uma experiência relacionada àquele problema, por que não utilizá-la? E aí também você vai ter que seguir um outro parâmetro. Evite perder-se na massa de informações, ou seja, você vai, ao coletar informações, ter informações pipocando para tudo quanto é lugar. Em todo o processo de coleta de informações, você vai ter ali uma abundância, uma grande quantidade de informações existentes. E você vai ter que ter a sabedoria de filtrar, porque se você for analisar o que de informações uma organização gera todo dia, todo mês, todo ano, é muito grande. São relatórios, são gráficos, são memorandos internos. Então, você tem que saber ser cirúrgico nessa questão. Claro que num primeiro momento você vai ter que pegar o máximo de informações que você puder, mas aos poucos você vai ter que falar, olha, isso aqui não é relevante, isso aqui não tem importância para mim. Então, a gente tem que saber, né, caminhar ali, fazer esse caminho com muita sabedoria. E aliado às questões internas, que são as informações internas, também temos que tomar muito cuidado de não ser prolixo, de não querer abranger muita coisa ao mesmo tempo, principalmente quando a gente olha assim, vou complementar essa informação interna com dados externos. Aí, meu caro, se você for para a internet, para o Google, jornais, revistas, etc e tal, aí a coisa fica muito complicada. Entra no Google, faz uma busca por um termo qualquer e você vai encontrar ali milhões de links para você obter uma determinada informação. Por isso que eu estou dizendo que tem que ter muita sabedoria nessa separação do joio e o trigo, o que é realmente importante e o que não é relevante para o seu processo. E uma outra questão é que você tem que, visando o aumento da produtividade nesse processo de pesquisa, é identificar as questões chaves, que está muito relacionado com o seu objetivo. Foca no problema, não fica focando em situações intermediárias, não fica focando em questões que não agregam valor para resolver o problema. Então, o desafio aqui é obter de forma precisa os dados que você precisa. Evite duas armadilhas. Uma é você ter escassez de informações e a outra é você ter insuficiência de dados. As duas são prejudiciais. Se você tem excesso de informações, você vai ficar assim com um estresse mental muito grande. Você corre o risco de perder o foco. Mas se por outro lado também você falar, olha, não, o professor Evaldo recomendou que a gente não colete muita informação, então eu vou ser muito espartano aqui, eu vou coletar só aquilo que eu preciso. Não, só o que você precisa, mas você tem que tomar cuidado para que o que você está coletando não seja insuficiente. Então você tem que coletar realmente aquilo que você precisa, ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar aí sobre a questão da entrevista, aprofundando mais a questão da coleta de informações. Nos vemos, até lá. Tchau, tchau.